A Nvidia confirma que o Nintendo Switch 2 usa Ray Tracing, VRR, G-Sync e DLSS, além da presença de RT Cores e Tensor Cores no GPU do aparelho. Vários YouTubers estão testando o Nintendo Switch 2 lá na Nintendo Switch 2 Experience e trouxeram algumas informações pra gente. Pré-venda do Switch 2 nos Estados Unidos é adiada. Temos aí uma Mario Kart World Direct que vai ocorrer no dia 17 de abril e esse jogo, meus amigos, está sensacional e essa Direct promete trazer muitas coisas interessantes pra gente. Calendário de jogos pro Nintendo Switch 2. Quais jogos vão sair aí no Day 1 e também vão sair ao longo do tempo do ano 2025. Temos aí também o tamanho dos arquivos dos jogos que vamos ter no Nintendo Switch 2. Os primeiros aí, Nintendo Switch Online vai receber o GameCube, aleluia, meus amigos, e tem um packzinho ali de melhoria que você vai ver que vai ter por update gratuito. O Nintendo 64 também vai contar com coisas novas. Vamos falar sobre isso e muito mais após a nossa vinheta. Bora lá! Antes de começar, deixa eu te falar que esse vídeo está sendo apoiado pelo Nintendo Barato. Pra quem não conhece, pessoal, o Nintendo Barato é um site onde reúne as melhores ofertas de Nintendo, seus acessórios, jogos e até colecionáveis. O site é atualizado de hora em hora. E não se preocupe porque todos os links que tem lá vão te levar para lojas confiáveis. E fique bem atento que também tem os canais do Telegram e do WhatsApp, onde tem diariamente praticamente informações de novas promoções. E todos os links estão aqui na descrição. Bora pro vídeo! Fala, pessoal do Sou Nintendista! Eu sou o Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é uma das partes que nós estamos lançando aqui no canal referente a Nintendo Switch 2, tá? Se você ainda está perdido e chegou aqui de paraquedas, eu estou cobrindo tudo sobre o Nintendo Switch 2. Temos uma playlist aqui no canal, já falei sobre bastante coisa e hoje eu vou trazer as últimas informações que a gente teve aí e futuros vídeos vão sair como precificação sobre o Donkey Kong, compatibilidade de alguns jogos com o Nintendo Switch 1 e muito mais, beleza? Você vai deixar o seu like, vai se inscrever nesse canal aqui para vocês não perderem nada disso aí e bora para o nosso vídeo. Galerinha, seguinte, vamos aqui falar sobre o que a Nvidia disse em relação ao Nintendo Switch 2, confirmando aí o Ray Tracing, o VRR, o G-Sync, o DLSS, além da presença de RT Cores e Tensor Cores na GPU do aparelho, tá? Várias pessoas já estão testando o Nintendo Switch 2 aí na Nintendo Nova York, tivemos várias informações, puderam conversar com desenvolvedores, pessoal ali da Nintendo também para saber mais informações, tá? E o que a gente teve é que basicamente o Nintendo Switch 2 chega equipado com processador personalizado desenvolvido pela Nvidia, que inclui GPU com núcleos dedicados para Ray Tracing, RT Cores e núcleos Tensor para recursos avançados na inteligência artificial, tá? Tô acompanhando aqui a matéria do Universo Nintendo feita pelo Necrolip, tá? E segundo o que a Nvidia trouxe aqui pra gente, pra quem não sabe, tem um vídeo aqui no meu canal, tá? Onde eu mostrei as especificações técnicas ali gerais do Nintendo Switch 2. Foi um dos primeiros vídeos que eu lancei assim que a Nintendo, ela revelou, tá? Aí na Nintendo Direct, depois que a gente teve no site dela. Bom, pra quem não sabe, o Nintendo Switch 2 ele funciona de 3 modos, né? O modo portátil, o modo tabletop, que é basicamente o Switch também no modo portátil, e o modo docado, né? A diferença é que o tabletop você tá usando ele numa superfície. E basicamente você vai conseguir rodar jogos a 4K em até 120 quadros por segundo. Isso aqui já foi confirmado por várias pessoas que testaram os jogos, que os jogos da Nintendo têm chegado sim a 120 frames. E você vai conseguir também jogar a 180p no modo portátil com 60 FPS ali, girando em torno mais ou menos disso. Além com HDR e Upscaling por inteligência artificial, que a galera diz que tá funcionando bastante bem, tá? E aí, outros avanços que a gente teve também é o RT Cores, Tensor Cores, e que o RT Cores seria a permissão de Ray Tracing em tempo real, com iluminação, sombras e reflexos realistas, tornando os mundos virtuais mais imersivos, tá? Uma coisa que eu observei, tá, nos jogos que a Nintendo mostrou na Treehouse, na Direct Switch 2, que os jogos estão muito mais lindos e vivos, as cores estão cada vez mais brilhantes, né? Você consegue notar isso em relação aos do Nintendo Switch 1, que eu sentia algo mais apagadinho, né? Você sente uma cor assim, não tão fluorescente, no caso, mas cores
bem vivas. Se vocês forem ver o Kirby Forgotten Land e o Donkey Kong, são os maiores... São as melhores explicações para o que eu tô falando aqui agora, tá? Tensor Cores alimentam recursos como Deep Learning Super Sample, que é o DLSS, que melhora a resolução e os detalhes das imagens sem sacrificar o desempenho. E os mesmos núcleos de inteligência artificial também viabilizam rastreamento facial por IA e remoção de fundo em chamadas de vídeo voltados para streaming e jogos sociais, tá? E aí a NVIDIA destaca que o Switch 2 entrega até 10 vezes mais desempenho gráfico em comparação com o modelo original, graças ao uso de inteligência artificial, e os jogos ganham gráficos mais detalhados, jogabilidade mais fluida, sem comprometer, de novo, que a gente falou, a eficiência energética e também a preocupação constante em dispositivos híbridos, tá? E o console também é compatível com Variable Refresh Rates, que é o VRR, que eu tinha trazido aqui pro canal, né, o rumor, mas agora é real, a NVIDIA já se pronunciou sobre isso. NVIDIA G-Sync no modo portátil, garantindo jogabilidade sem rasgos na tela, mesmo nas cenas mais rápidas e intensas. Além de entregar uma experiência aprimorada para os jogadores, o Switch 2 também traz melhorias significativas para desenvolvedores. O sistema oferece engines de jogos otimizados, melhor física e desempenho e APIs eficientes para acelerar o processo de criação dos jogos. Isso aqui é muito interessante de saber, e agora de forma oficial, né? Eles conseguiram ver na Nintendo Treehouse principalmente o Metroid Prime 4 rodando ali ou a 1080p 1080 FPS, não, 1080 é a resolução dele, rodando a 120 FPS ou a 4K 60 FPS. E o jogo está muito lindo, a gente consegue observar uma diferença muito grande em relação à versão do Nintendo Switch 1 e também o do Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, né? Tem um vídeo aqui quando eu mostrei sobre os packs de melhoria e a nossa percepção é bem nítida ali disso, principalmente o que eu achei, tá? Os tempos de loading do Breath do Tears of the Kingdom estão muito mais rápidos, mano. É uma diferença, assim, absurda mesmo, tá? Mas tem detalhes aqui no vídeo no canal sobre as especificações técnicas, então só queria trazer isso aqui sobre a NVIDIA confirmando, porque eu tinha trazido o rumor em relação a isso aqui, mas agora a NVIDIA já se pronunciou e já confirmou. Beleza, galera? Pré-venda do Switch 2 nos Estados Unidos é adiada, foi o assunto de hoje, durante até a Nintendo Treehouse. Beleza, a Nintendo já confirmou isso aqui. O que acontece, gente? Os Estados Unidos está passando por algumas coisas em relação também até às tarifas impostas aí pelo Donald Trump, nova mudança ali no mercado, muitas coisas estão mudando, tá? E o Nintendo Switch 2 vai ter a sua pré-venda adiada para os Estados Unidos por tempo indeterminado, mas o que eles deixaram claro pra gente é que a data de lançamento no país ainda continua para o dia 5 de junho, tá? E muito se diz que isso vai aumentar o preço do console lá no país, que é 449, tá? Aqui na Europa ele é 469. E os jogos também, provavelmente deve ter alguma coisa ali, a gente não sabe, tá? Isso vai impactar no Brasil, Thales? Depende. Depende se a Nintendo vai trazer pra América do Sul, né? No caso, levar pra América do Sul, não estão na América. Vai trazer a parte dos Estados Unidos, ou se vai trazer pelo México, por exemplo, ali pra trazer pros outros países, ou se vai vir diretamente lá da Ásia. Então, assim, galera, vai depender muito isso. Até o pessoal da mídia que foi lá em Nova York para testar o Nintendo Switch 2, eles foram questionados em relação a isso e eles não sabem de nada até então, tá? É uma coisa que a gente tá vivendo em momento real, tá? E a Nintendo precisou tomar essa decisão aqui e as cenas dos próximos capítulos a gente vai saber, tá? Mas vale lembrar que a Nintendo Brasil disse que vai tentar ao máximo localizar esse preço no Brasil, então só aguarda aí a gente esperar pra você saber sobre isso. Se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nenhuma notícia referente a isso, tá? Então vamos ver, tá? Se isso vai aumentar de fato. A live do Treehouse foi bombardeada da galera falando drop the price, isso no mundo todo. O pessoal nos Estados Unidos também tá louco com esse negócio dos jogos físicos. Aqui o Mario Kart físico é 90 euros e o digital 80, sendo o jogo mais caro aí da Nintendo, né? O Donkey Kong tá mais barato e tal. Então, assim, isso mexeu muito com a galera, né? O Nintendo Switch 2 impressionou muito, só que o preço deixou muito a desejar. O preço do console eu já esperava, tá? Quando eu vi que a Nintendo falou lá 120 FPS, 4K, eu falei, esse console não é 399, é 449 e não deu outra. Mas os jogos foi um
um balde de água fria pra todo mundo, pra mim, inclusive. Eu fiquei, assim, chocado. Já falei na minha live da Treehouse o que eu achava sobre. Eu martelei sobre isso, tá? Então, recomendo vocês assistirem. Eu vou fazer um vídeo também sobre precificação ainda. Mas é isso que eu queria trazer pra vocês. Mas a data ainda segue pro dia 5 de junho. Beleza, galera? E a Nintendo emitiu aqui, junto com a GameStop, essa nota falando tudo isso que eu trouxe agora pra vocês, tá? Então é oficial, não é rumor. Galera, Nintendo Treehouse aconteceu e a Nintendo revelou mais detalhes sobre alguns jogos. O Mario Kart foi um dos que mais foi mostrado lá, junto com o Donkey Kong, mas o Mario Kart foi o que mais foi mostrado de fato. E a gente vai ter uma Nintendo Treehouse... Não, uma Nintendo Treehouse não, desculpa. Uma Nintendo Direct pro Mario Kart World no dia 17 de abril. Já tô agendando aqui a live no canal, então se inscreve aí pra vocês não perderem o sininho de notificação. Ah, e falando sininho de notificação, galera... Muita gente tá me dizendo que não está recebendo meus vídeos, nem sabia que ia fazer a cobertura da Treehouse. Ativa o sininho de notificação completa, as notificações completas pra vocês não perderem nada, é real. Tem gente me falando isso e não é de agora. O YouTube tá passando por algumas mudanças aí, tá? Então tomem cuidado, venha sempre no canal, todo dia nas redes sociais, tem um canal do Sou Nintendista do WhatsApp também, pra vocês não perderem nada, tá? Então, porque todo dia eu tô postando alguma coisa, beleza? E, gente, o que eles falaram é que, principalmente no modo livre, tem algumas coisas que eles não puderam mostrar ali, e também outras coisas que ainda não foram reveladas como conteúdo a mais ali, adicional do jogo, tá? Então eu tô muito curioso, porque eles não falaram nada no modo batalha, né? Não teve na versão do Wii U, só chegou no Mario Kart 8 Deluxe por meio do Nintendo Switch, né, o modo batalha. Então, eu quero o modo batalha, principalmente se tiver alguma coisa ali no modo livre, não sei. Eu sei que o modo livre e o modo eliminatório estão incríveis, eu amei o que eu vi ali na Treehouse e a galera também curtiu bastante. Então, vamos saber mais detalhes, tá? Então, como eu botei aqui, a Mario Kart World Direct vai acontecer 17 de abril, 2 horas de Portugal, 10 horas do Brasil aqui. Eu devo entrar meia hora aí antes, beleza, galera? Quero falar com vocês aqui sobre benefícios do Nintendo Switch Online e Expansion Pack que a Nintendo já atualizou. A única coisa que mudou aqui foi que o GameCube vai ser adicionado no Expansion Pack. Então, se você adicionar no Expansion Pack, você não vai precisar comprar nada a mais, nem pagar nada a mais, tá? Vai continuar assim. Só que só funcionará no Nintendo Switch 2, tá? O Game Chat, ele vai funcionar tanto pra galera do plano básico, quanto do Expansion Pack, mas o Game Chat só vai estar disponível no Nintendo Switch 2. E também o Nintendo Switch 2 Edition Upgrades Packs, que é o do Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, também para Nintendo Switch 2, vai estar de graça para quem assinar aí o Expansion Pack, tá? Os outros você vai precisar pagar mesmo. Acho que o do Kirby é 20... E o do Mario Party de Bori também é 20 ou 10, tá? O do Breath e do Tears é 10 euros, tá? E 10 dólares, tá? A gente vai saber mais detalhes sobre isso aí, mas é importante saber. Update de PTBR vai acontecer para os dois consoles, inclusive no Nintendo Switch 1, tá? Então, não se esqueça de atualizar seu console, vai estar disponível no dia 5 de junho, na data de lançamento do console. Beleza, galera? Tem um vídeo falando sobre os upgrades de melhoria aí, já tá na playlist, dê uma assistida, tá muito bom. Nintendo 64 vai receber uma atualização, tá, galera? Uma função que eu pedia muito, que é a função de retroceder, que é tipo o rewind, de rebobinar pra trás, basicamente, tá? Então, sabe joguinhos do Nintendinho? Quando você morria, aí você apertava os botões lá dos L e R, aí você conseguia retroceder alguns segundos? Porque no Nintendo 64 você conseguia, o máximo que você dava pra voltar numa área era dar save state. E às vezes você tem que ficar dando save state no momento ali difícil do jogo. Tem uns jogos do Nintendo 64 que são muito difíceis. Então essa função vai estar disponível. Pena que é só pro Nintendo Switch 2, tá? Além do filtro CRT vai estar disponível, que remeterá ao estilo retrô também, já foi confirmado aí, tá? Pra GameCube, a Nintendo já falou no Nintendo Direct, o jogo ele está com melhorias gráficas, tá? Então você vai conseguir ver. Não é uma versão HD Remastered, é uma versão ali com upscaling, tá? A gente pode ver mais detalhes lá no Treehouse. Inclusive já está confirmado o widescreen. O Coelho, inclusive, lá no evento da Nintendo na Nova York, ele conseguiu testar, colocou lá pra gente, o carinha lá da Nintendo o auxiliou, igual na versão lá do GameCube, a gente conseguia deixar em widescreen, não são todos os jogos, claro, só os que tinham essa função, e tá lindo o F-Zero GX, cara. E de momento, o que a gente vai receber? É o The Wind Waker, Soul Calibur 2, que dá pra jogar inclusive com Link, e o F-Zero GX, tá? No dia do lançamento, que é no dia do console, no 5 de junho, são esses jogos, mais vários
vários jogos já foram prometidos. Luigi's Mansion 1, Super Mario Sunshine, inclusive lá o Pokémon Colosseum, o Pokémon DX vai estar disponível, entre outros mais, tá? O Mario Strikers é o próximo que vai chegar, inclusive lá na Nintendo Treehouse. Eles não abriram, mas inclusive lá no Nintendo Nova York tava a opção, mas não podia acessar o Mario Strikers. Ele é o próximo que vai chegar ali pro update. Não sabemos quando, de repente em julho deve chegar, tá? Galera, tamanho dos primeiros jogos do Nintendo Switch 2 é revelado, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essas informações eram tanto curiosas, a galera tava querendo saber. Foi por meio da eShop do Japão que descobriu. O Mario Kart World vai pesar 23.4 GB, que é algo já pesadinho. O Donkey Kong, curioso, que ele é bem bonito, bem grande, e vai pesar só 10 GB. O GameCube 3.5, cada jogo do GameCube, galera, pesa em torno de 1.4 GB. Eu acho que a Nintendo tá tirando ali o lixo de memória, alguma coisa assim. Algo que você precisava na mídia lá da ISO do GameCube pra preencher, né? Eu acho que a Nintendo vai retirar isso pra o aplicativo ficar o mais leve possível. Mas até com os 3 aqui vai pesar 3.5. Então se a gente tiver 20 jogos, mais 20 GB vai pesar do GameCube, gente. Acredito que seja um dos motivos que não vai rodar no Nintendo Switch 1. E também por causa dos negócios dos packs de melhoria. Roda no Switch, Thales? Eu acho que roda, mas deve ter alguma coisa ali que a gente ainda não sabe, tá? Super Mario Party Jamboree vai pesar 7.7 GB, no Switch 1 é 5.3, então tem o conteúdo adicional do Jamboree TV, então mais 2 GB aí. E o Kirby The Forgotten Land, gente, é curioso porque ele vai pesar só 5.7 GB e o do Switch 1 é 5.8. E ele ainda tem uma história a mais, tá? E tá lindo o jogo, incrível, corrigindo o FPS do jogo, mostrei lá na Treehouse e tal. Então, tanto curioso porque ele vai pesar menos, tá? Lembrando que isso aqui pode ser atualizado, normalmente a Nintendo, ela atualiza dias antes do lançamento, então pode ser que pese menos aí, tá? Galera, lançamento do console. Quais são os jogos que vão estar disponíveis Day One? Vários jogos, inclusive de peso. Pra vocês saberem, o GameCube no Nintendo Switch Online chega Day One, isso aqui são os first party. O Mario Kart World, o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que é aquele jogo experimento lá pra sequência as funções do Nintendo Switch 2, que eles mostraram na Treehouse. O Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, a versão do Switch 2. Quem tiver o Nintendo... as versões do Nintendo Switch 1 vai conseguir comprar o pack de melhoria, como eu falei pra vocês, provavelmente por $10. Ou quem tiver o Switch Online Expansion Pack de novo, vai conseguir de graça fazer esse update, mas as versões físicas digitais do Switch 2 vão estar disponíveis no lançamento para comprar separado, tá? Third Party, teve vários. Arcade Archives 2 Ridge Racer, Bravely Default HD Remaster, Civilization 7, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, inclusive o cartucho de 64 GB, vai conter tudo do jogo, todos os conteúdos adicionais. O jogo... já relataram que ele tem alguns probleminhas, mas eles já estão cientes, eles estão trabalhando para trazer o máximo possível de coisa do Cyberpunk. Se sair nos outros consoles, vai sair também no Switch 2. E as melhorias ali também de otimização, eles já estão cientes e vão cuidar disso, tá? O Deltarune Fast Fusion, que a gente teve o Fast RMX Day One no Switch, né? Vai estar também no Switch 2, só que é um novo jogo e esse jogo mostra muito poder gráfico dos consoles. O Fast RMX já era lindo no Switch 1, o Fusion vai ser incrível. Fortnite, Hitman World of Assassination, Kunitsugami Path of Goddess, Nobunaga's Ambition Awakening Complete Edition, Puyo Puyo Tetris 2S, Reunifacture Guardians of Azuma, Split Fiction, que é um baita de um jogo aí, que com certeza vai concorrer jogo do ano, Street Fighter 6 eles mostraram um pouquinho na Treehouse hoje, Survival Kids e Yakuza 0 Director's Cut. Então, esses são os primeiros jogos que vão sair Day One no dia 5 de junho, junto com o console, tá? E Thales, quais são os outros jogos? Qual é o calendário aí dos jogos do Switch 2? Pelo menos que a Nintendo já anunciou, tá? Então, como eu falei, os jogos do Day One aí, no próximo mês, né, julho, Donkey Kong Bonanza, que é exclusivo do Switch 2. Mario Party Jamboree, a versão do Switch 2 vai sair dia 24 de julho, no mesmo mês. O Kirby The Forgotten Land, a versão do Switch 2 com melhorias e mais conteúdo adicional, no outro mês, 28 de agosto. E a partir daqui a gente fica sem data. Dragon Drive, meio de 2025, tá? Então, provavelmente deve ser um jogo ali que deve sair em agosto, ou no máximo setembro. Kirby Riders, que a Nintendo só revelou um teaserzinho ali, em 2025, deve ser jogo de fim de ano. Metroid Prime 4, a versão do Switch 2 e também a versão do Switch 1, né? Deve sair em simultâneo.
vai ser em 2025, não temos nenhuma informação ainda. Hyrule Warriors Age of Imprisonment, uma baita de uma revelação que vai continuar a história do Tears of the Kingdom. É antes da história, na verdade. Vai ser o jogo de Holiday 2025. Pokémon Legends A, a versão do Switch 2 e do Switch 1 também, fim de 2025. E por último, The Dusk Bloods 2026. De Switch 1, o que temos pra lançar? Pokémon Legends EA e Metroid Prime 4 2025. No próximo ano, Rhythm Ravern e o Tomodachi Life pra 2026, tá? Acredito que a gente vai ter uma Nintendo Direct em junho, no período do Summer Game Fest. Eu tô pensando em cobrir a Summer Game Fest, que vai ser dia 6 de junho a partir dali. Porque provavelmente vai ter muito third party pro Switch 2, tá? Eu acho que a Nintendo vai fazer uma Nintendo Direct com o Switch 1 e Switch 2, porque tem que lançar a data do Metroid Prime 4 e do Pokémon Legends A. Embora Pokémon Legends A, acho que a gente vai ver em agosto a data na Pokémon Presents, provavelmente. E setembro, eu chuto que a gente vai ter uma Direct do Super Mario, porque ele vai fazer 40 anos. Inclusive, por isso que eu acho que a gente não viu o Mario 3D, porque a gente deve ver Mario 3D no outro ano, em 2026, que a gente vai ter o filme do Mario. A atualização pro Switch Online, que falta vários jogos chegarem aí. O Mario Paint pode vir com a funcionalidade do mouse com do Switch 2. O Mario RPG, que tá preso lá, mesmo que tenha um novo, pode vir ainda, tá? Então, esses são os jogos que estão previstos pra chegar, tá? Então, acho que a gente vai ter mais aí, inclusive anunciados em breve. Beleza? E, galera, pra mostrar aqui pra vocês que a câmera do Nintendo Switch 2 com o design da planta piranha foi anunciada pela Rory. É um produto licenciado oficial aí, tá? Licenciado da Rory pela Nintendo, tá? E ela tá bem mais bonita, na minha opinião, do que a versão do Nintendo Switch 2 que eles mostraram lá na Nintendo Direct, tá? Inclusive, o curioso é que custa 39 euros, provavelmente 39 dólares, e a versão padrão, se não me engano, é 59 ou 69 dólares, acho que é 59. Então custa mais barato, só que a gente não sabe se ela é menos potente do que a versão que foi anunciada pela Nintendo, tá? Tô muito curioso, eu tô pensando seriamente em pegar essa versão da planta piranha. Galera, pré-venda, olha só, pré-venda em Portugal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Várias lojas já começaram, inclusive tá com desconto de pré-compra. A versão do Mario Kart hoje tá por 76,49 contra 90 euros, tá? O Donkey Kong e entre os outros jogos estão de 79 por 67,9. Aí, Street Fighter 50,99. E aqui o Bravely Default 33,99, tá? Contra 40 euros. O que eu acho que vai ter jogo de Switch 2 que não vai custar 70, 80, 90 dólares, tá, gente? Com certeza vai ter jogo de 40 ou 50 ainda aí. Só que a gente não sabe ainda o preço base, tá incerto. Eu acho que o preço base dos jogos é 70 e o físico 80. Tá, o Mario Kart acho que é o exclusivão aqui, o louco da parada, que vai custar 90. Vão precisar saber mais informações. O curioso é que a versão do Switch 2 aqui do El Corte Inglês tá por 449. Tá na promoção, 4% de desconto contra 4,69. É o mais barato que a gente tem até então em Portugal. Só que se você for olhar a entrega e a recolha, a mais rápida é 23 de junho. Não sei se é por isso que tá mais barato, tá? Inclusive eu tô entrando em contato aqui com a Voter porque você consegue eles fazerem o preço mais barato que você tem, o mínimo, pelo que cobra uma outra loja. Às vezes vocês conseguem por 449 na pré-venda do Switch 2. Então siga o canal aqui do Nintendista Economy que eu vou cobrir tudo pra vocês. Inclusive a Vó tá dando desconto de 10% em acessório do Switch 2, tá? Então, meus amigos, era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva nesse canal pra vocês não perderem nada do Switch 2. Tem uma playlist de vários vídeos de Switch 2. Deixa seu like e se inscreva. E me siga em todas as redes sociais. @ThalesOliver, @SouNintendista. Falou!